Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe. Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode investir em ações das 500 maiores empresas americanas com apenas R$ 180. Sim, isso é possível fazer aqui do Brasil mesmo, não precisa nem abrir conta lá fora e eu vou te explicar tudo detalhadamente nesse vídeo. E é o seguinte, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas se não eu vou te falar agora. É muito importante que dentro da tua carteira de investimentos você tenha uma diversificação geográfica e monetária. Ou seja, você investir não só em empresas brasileiras, mas também pensar em empresas do exterior, principalmente empresas americanas, que são as maiores do mundo, como Google, Facebook, Amazon, etc. Então, a gente tem que se desprender um pouquinho desse viés doméstico de querer investir só em empresa brasileira e também abrir os olhos para as empresas globais que, na maioria das vezes, dão de 10 nas empresas brasileiras. Além disso, a gente também tem que pensar na diversificação monetária. Infelizmente, a nossa moeda, o real, ela não tem tido um bom desempenho em relação ao dólar, que é a referência mundial, aí nos últimos anos, né? Então, se a gente se expõe só ao real, a gente pode estar correndo um sério risco de perder poder de compra, poder econômico em relação ao mundo ao longo dos anos. Então, a gente tem que ter uma diversificação monetária também dos nossos investimentos. Só que para investir no exterior tem toda aquela logística, né? Abrir conta numa corretora americana, enviar dinheiro, fazer remessa de dinheiro para converter em dólar para lá e depois investir lá e fazer a declaração de imposto do investimento no exterior. Não é nada de outro mundo, mas para algumas pessoas não é prático, algumas pessoas querem mais facilidade. E a boa notícia é que existe sim uma forma muito mais prática, muito mais rápida e muito mais fácil de investir no exterior, aqui mesmo do Brasil, não precisa nem abrir conta fora, que é por meio do IVVB11. O que é isso, né? O que é essa sopa de letrinhas? É o seguinte, o IVVB11 é um ETF. Então, deixa eu explicar para você o que é um ETF, caso você não saiba. O ETF é uma espécie de pacotão de ações. Você compra uma cota desse fundo, né? Desse ETF, e dentro dele tem um monte de ação. No caso do IVVB, são 500 ações. Então, você compra uma cota do IVVB, tem 500 ações lá dentro. Então, é uma diversificação automática em 500 ações de uma tacada só. E aí, os ETFs, eles são um tipo de investimento passivo. Você não escolhe quais ações eles vão colocar lá dentro. Ele já tem uma regra pré-determinada de escolha de ações. Então, no caso do IVVB, a regra dele é investir nas 500 maiores empresas americanas. Então, dentro dessas 500, pode ter algum que você não goste, e aí você não tem a opção de, eu quero tirar essa. Não, você tem que pegar o pacote fechado. Então, é um pacote fechado de ações que vai se moldando ao longo do tempo de acordo com a regra pré-estabelecida. Então, se em algum momento a Apple deixar de estar entre as 500 maiores empresas americanas, ela vai sair desse ETF, porque esse ETF vai sempre ter as 500 maiores empresas americanas. E aí dentro do IVVB a gente tem empresas como Amazon, Google, Facebook, Apple, Intel, Visa, Mastercard, etc, etc, etc. São as maiores empresas dos Estados Unidos e, quiçá, as maiores do mundo. E para ser bem técnico aqui, na verdade, o IVVB11 ele investe em cotas do IVV, que é um ETF negociado lá na Bolsa Americana, e dentro do IVV que estão as empresas. Mas isso é só um detalhe técnico, não interessa muito. E como faz para comprar esse ETF, né? Como eu disse, ele é negociado na Bolsa Brasileira. Então você pode comprar o IVVB11 aqui mesmo, na B3, aqui mesmo na Bolsa Brasileira. E o processo é exatamente igual a comprar uma ação. Você tem que ter uma conta na corretora, transfere o dinheiro para a corretora, digita o códigozinho lá no home broker e compra a cota do IVVB. Simples assim. E uma das coisas mais interessantes desse ETF é que ele varia não só de acordo com a variação das próprias empresas que estão lá dentro dele, mas também de acordo com a variação do dólar. Sim, então, se você investiu nesse ETF, ele vai se valorizar se as ações das empresas valorizarem, mas ele também vai valorizar se o dólar subir. Isso é muito interessante pelo seguinte motivo. Quando a gente está num momento de crise no Brasil, o que acontece? A bolsa cai e o dólar sobe.
E aí, se você tem esse ETF na sua carteira, o que acontece? As suas ações Brasil vão cair, mas como o dólar subiu muito, o teu ETF IVVB11 vai valorizar. Então, é uma forma de descorrelacionar a tua carteira e até ter uma certa proteção de carteira em relação a quedas na Bolsa Brasileira. Então, se você ainda não tem nada investido no exterior, se o teu patrimônio está todo em ações brasileiras, não tem patrimônio em dólar, essa é uma das formas mais rápidas e práticas de investir no exterior. Então é isso, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo se você já conhecia, se você já investe em VVB11. Se o teu patrimônio está todo em ação brasileira, comenta aqui, me diz como que está a tua carteira nesse momento. E se o vídeo foi útil para você, comenta também, diz que te ajudou e dá um like, lógico, para o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, me segue aqui no Instagram, compartilhe o conteúdo lá todos os dias. E é isso, tamo junto, um abraço e até a próxima.